Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, vivos para ler, ouvir e guardar a sua palavra no nosso coração, a fim de praticarmos esta palavra. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulos 10, 11 e 12. Vamos iniciar então a nossa leitura? Isaías, capítulo 10. Ai daqueles que promulgam leis iníquas e todos que elaboram decretos opressores, a fim de privar os pobres dos seus direitos e evitar que os oprimidos do meu povo tenham pleno acesso à justiça, transformando as viúvas em presas de suas ambições e despojando os órfãos. Pois bem, que fareis no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante, mais certeira? A quem correreis em busca de abrigo e socorro, onde deixareis as vossas riquezas, para não terdes de vos arrastar humilhantemente entre os prisioneiros, para não cairdes entre os cadáveres. Mesmo assim, a ira divina ainda não se desviou, sua mão continua, pois, estendida para punir. Ai da Assíria, a vara da minha ira, em cujas mãos está o bastão do meu juízo. Eu a envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece a cada dia mais, a fim de saqueá-lo e despojar-lhe todos os bens, e para pisoteá-lo como se pisa a lama das ruas. Mas o rei da Assíria deseja muito mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar todas as nações ao redor e destruí-las completamente. De fato, ele proclamava: porventura não são reis todos os meus príncipes? Não é verdade que aconteceu a Calno o mesmo que a Carquemis? Amate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Assim como todos esses reinos de Elim, idólatras, foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens esculpidas dos seus ídolos eram mais numerosas que as de Jerusalém e Samaria. Eu tratarei Jerusalém e suas imagens idólatras como tratei Samaria e seus ídolos. Pois bem, quando o Eterno concluir toda a sua obra no Monte Sião, e em Jerusalém ele exclamará: eis que castigarei o rei da Assíria, por causa da sua arrogância teimosa, do seu coração orgulhoso e da maneira como vê tudo com altivez. Porquanto ele diz com soberba: com o poder do meu braço eu o fiz, e com a minha inteligência, porquanto tenho sabedoria. Removi os limites das nações, despojei as suas riquezas, como um invencível, subjuguei seus poderosos. Como se estica o braço para com a mão agarrar um ninho, assim estiquei o braço para pegar as riquezas das nações. Como os que colhem ovos abandonados pelos campos, deste mesmo modo tomei toda a terra. Não houve ninguém que conseguisse bater as asas em tempo hábil, nem que desse um pio. Por acaso se exalta o machado contra aquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse manejar aquele que o empunha e usa, como se uma vara pudesse erguer algo muito maior, que não é semelhante a si. Por essa razão, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que como fogo queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel,
será um fogo que em apenas um dia queimará e consumirá os espinheiros e as suas roseiras bravas da Assíria. O majestoso viço da sua floresta e dos seus campos férteis. Ele o extinguirá, corpo e alma, como perece um enfermo. O que restar das árvores da sua floresta constituirá um número tão pequeno que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência da casa de Jacó, já não confiarão naquele que os derrubou feridos. Passarão a depositar toda a sua confiança em Yahvé, o Santo Deus de Israel. Um remanescente Sear-Jazub, isto é, os sobreviventes voltarão. Sim, o remanescente de Jacó retornará para o Deus Todo-Poderoso. Ainda que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns retornarão. Deus já decidiu exterminar todo o povo. A justiça virá transbordante como se fosse uma inundação, pois o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, já determinou destruir todo este país, e ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o soberano Yahvé, o Senhor dos Exércitos, declara: Povo meu, que habitas em Sião, não tenhas medo da Assíria. Ela te fere com o seu bastão, ela levanta contra ti a sua vara, como fez o Egito. Contudo, aguarde só mais um pouco de tempo, e o furor chegará ao fim. Então a minha ira promoverá a total destruição deles. O Senhor dos Exércitos os castigará severamente, mediante chicote, do mesmo modo como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como o fez no Egito. Assim, naquele dia, a carga será removida dos teus ombros e o seu jugo de sobre o teu pescoço. O próprio jugo se despedaçará com corpulência da tua força. Eis que eles invadem Aiate, passam por Migron, descarregam as bagagens e guardam os mantimentos em Mir-Ramás. Atravessam o vale e exclamam: passaremos a noite acampados em Geba. Ramá estremece, Gibeá de Saul bate em retirada. Ergue a tua voz e clama, ó habitantes de Galim. Toda atenção, ó Laís, e tu, pobre Anatote. Madmená está em fuga, o povo de Gebim esconde-se. Ainda hoje os inimigos chegarão à cidade de Nobe, sacudirão os punhos na direção do Monte das Filhas, cidade de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Eterno Yahvé dos Exércitos desbastará a ramagem com grande força e violência. As árvores altivas e arrogantes serão derrubadas, mesmo as mais altas serão lançadas por terra. Com o seu machado, ele porá abaixo todas as árvores dessa floresta. O Líbano cairá sob a mão do Poderoso. Isaías capítulo 11. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados.
Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo, repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como boi. Os bebês brincarão tranquilos próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se erguerá como um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, Yahvé estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo que ficou na Assíria, no Egito, em Patros, no Alto Egito, em Cuxi, na Etiópia, em Elião, em Sanaar, na Babilônia, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Reunirá o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Então cessará o ciúme de Efraim. Os adversários de Judá serão exterminados. Efraim não tornará a ter inveja de Judá, e Judá não voltará a hostilizar a Efraim. Ambos se infiltrarão pelas encostas da Filistia, a oeste. Juntos saquearão o povo do leste. Edom e Moabe se renderão ao seu domínio, e os amonitas se lhes submeterão. Yahvé secará o golfo do mar do Egito, por meio de um vento muito forte, varrerá com a mão o rio Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, a fim de que possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho para o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, da mesma maneira que houve um caminho para Israel no dia em que saiu em liberdade da terra do Egito. Isaías capítulo 12. Então dirás naquele dia: Louvo-te, ó Yahvé, meu Senhor, porque embora tivesses estado irado contra mim, a tua fúria cessou e agora me concedeste o teu consolo. Ei-lo, Deus é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação, e exclamareis naquele dia: Louvai a Yahvé, invocai o seu nome, proclamai entre todas as nações os seus feitos, fazei saber que o seu nome é excelso, maravilhoso. Salmodiai, cantai louvores a Yahvé, pois ele tem realizado obras prodigiosas. Seja isto sabido no mundo inteiro. Bradai com júbilo, exultai, ó habitantes de Sião, porque magnífico é o Santo de Israel entre o seu povo. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Isaías, capítulos 13, 14 e 15. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus continue te abençoando.